Hakuro, com sua máscara no estilo Rei Mistério e short de banho, observa a épica derrota do chefe final. Após derrotá-lo, enquanto o demônio desmorona, sua companheira elfa Faeria expressa sua alegria por ele ter conseguido superar o Senhor das Trevas. Ela observa com admiração enquanto a luz dos céus se abre sobre ele. Ele se volta para ela, reconhecendo quão longa e perigosa foi a jornada, e quanto tempo esperou por esse momento. O rosto dela muda para a confusão de Hakuro, desfere um devastador chute em seu rosto. Este homem claramente é um homem de integridade, já que não tem medo de distribuir golpes tanto na direita quanto na esquerda. O mascarado afirma que ela pode ir para o inferno com o Senhor das Trevas, atacando e explicando que ela é a verdadeira Senhora das Trevas e uma ameaça ao mundo. A tela de fim de jogo surge agradecendo a Izutami por jogar. O cara solta um grito épico de vitória em seu quarto com o headset da realidade virtual, retirando-o feliz para ter vingado de Faeria por tudo que ela fez passar durante sua jogatina. Nesta era, jogos totalmente imersivos de realidade virtual são a norma, e abaixo dos lançamentos populares estão uma enorme pilha de jogos que infames por seres ruins. A maioria das pessoas corretamente despreza esses jogos, no entanto, alguns procuram alegremente. Essas pessoas são conhecidas como loucos, e Izutome é um deles. Ele adiciona Fire Chronicle Online, a lista de jogos que nunca mais jogará, e reconhece os rumores que descrevem o quão ruim é. Ele abre a janela do quarto se sentindo tão livre, imaginando que assim um condenado se sente após cumprir uma pena. Izutoma aguarda ansiosamente pelo próximo jogo ruim, já que seu apelido é caçador de jogos ruins. Mais tarde, ele se prepara para a escola e sai depois de informar a mãe que uma de suas borboletas escapou. Enquanto caminhava casualmente pelo corredor da escola, pelo comportamento dela, é evidente que ela tem os sentimentos pelo cara. Ela aprimora uma abordagem e se aproxima para falar com ele, mas antes que possa chamá-lo pelo nome, um de seus amigos chama a atenção dele. Ele se afasta enquanto Izutome é zoado por jogar games a noite toda. Naquela noite, a dona da loja de jogos Rock'n'Roll coloca um cartaz pronto para anunciar aos clientes durante as férias de verão. Rei entra e olha ao redor da loja depois de cumprimentá-la. Mana já sabe que ela está procurando e informa que Izutome não apareceu. A garota tenta agir como se estivesse procurando por jogos, mas Mana não é enganada, revelando que sabe sobre os sentimentos de Rei por Izutome. Mana revela que a ausência dele se deve a ser jogada por um extra lixo, o Fire Chronicle Online. Ela espera que ele demore para terminar porque o jogo tem uma inteligência artificial amigável e notoriamente ruim, com padrões absurdos de ataque inimigos e bugs no código, que torna quase impossível vencê-lo. Então meio que o algoritmo causou raiva a muitos jogadores. Apenas jogadores verdadeiramente habilidosos conseguem completar o jogo nesse estado. A conversa dele congela quando Izutome entra na loja. Ele quer saber se há algum novo jogo lixo, decente disponível. Mano se vira para recebê-lo e fica chocado ao ver que Rei desapareceu. A dona da loja fica atordoada novamente ao descobrir que ele já completou Fire Chronicles. Então ela pede a opinião dele. Rei observa de um local escondido enquanto ele explica o quão ruim foi Fire como companheira, piorando a cada situação e causando o fim de alguns membros de seu grupo. Ele informa Amanda sobre a oportunidade de derrotar Fire no final, compensando todos os problemas. Depois de ouvir tudo, Amanda sugere que ele tenta jogar um jogo bom para variar. Ela acredita que ao experimentar o lixo da indústria de jogos, ele vai apreciar os jogos de alta qualidade, ainda mais que uma pessoa comum. Ela propõe que ele experimente Shangri-La Frontier, um jogo totalmente imersivo de realidade virtual com mais de milhões de jogadores em todo o mundo. Izutome encara o posto pensando em jogar um game de alta qualidade. Naquela noite, ele abre uma lata de sua bebida energética favorita, enquanto lê curiosamente sobre o jogo, conhecido como CLF. Foi lançado no mercado na primavera anterior e estabeleceu um recorde mundial no Guinness. A quantidade simultânea de logins dos jogadores deve ser mais robusta que o chapéu de palha do Luffy. A premissa do jogo é navegar por um mundo estrangeiro como descendentes a uma colônia especial que caiu. O jogador utiliza tecnologia de um nível medieval para sobreviver. Esse jogo é tão popular que os poucos detetores são abafados pelos fãs. Izutome termina sua bebida, insere o jogo no sistema e é explicado que a Utopia Entertainment, desenvolvedora do jogo, foi fundada por um programador genial, que também é um criador do sistema de jogos VR totalmente imersivo, entre outras coisas. Izutome coloca seu headset, deita-se e pergunta quando foi a última vez que jogou um jogo que não era ruim. Ele faz o login e é saudado pelo criador de personagens. Sua impressão inicial é boa, pois há muita classe para escolher. Ele opta por ser um mercenário com duas lâminas e tem um errante como sua origem. Mesmo que isso signifique construir lentamente suas estatísticas de defesa, como jogador experiente, ele sabe que o sorte afeta a chance crítica à taxa de queda de itens. Ele passa para o design de personagens e fica impressionado com a ampla variedade de personalizações. Acostumado a opções ilimitadas de jogos ruins, ele fica animado com os detalhes mínimos. Ele se dedica ao design de personagem criando um avatar com uma máscara de pássaro e usando um par de shorts, pois não se importa com a moda e prefere ignorar armaduras em favor das melhores armas. Durante a criação do personagem, ele usa parte de seu nome real para criar seu nome de jogador, Sunraku.
que é o nome que usa para todos os jogos. Ele é lançado no mundo de jogos após confirmar todas as suas decisões e não consegue acreditar na sensação de movimento realista. Ele faz um aquecimento de educação física antes de tentar movimentos mais complexos, como correr e subir em árvores. Os jogos dos quais estão acostumados têm movimento desajeitado, então isso é revigorante. No topo de uma árvore alta, ele observa o mundo e fica impressionado com seu tamanho. Ele vê como um insulto mencionar jogos ruins na mesma fase que este. Ele abre o mapa para descobrir sua posição exata e fica surpreso por não ter começado uma cidade tutorial para iniciantes, o que é um protocolo padrão. Sem saber, ele aparecia um ponto aleatório na área de iniciantes por ter escolhido ser um errante com uma origem. Ele vê que a floresta Rampant está longe, mas está aproximando da cidade inicial. Sunraku decide se dirigir naquela direção enquanto explora a área. Ao saltar da árvore, ele fica surpreso por aterrissar corretamente. Enquanto caminha pela floresta, ele verifica suas estatísticas esperando uma defesa baixa, dada sua escolha atual, o equipamento. Mas Soraka está interessado em ver quanto sua pilha de looks pode compensar. Sua atenção é atraída com um Goblin que tenta emboscá-lo. Ele desvia e invoca suas lâminas gêmeas. Ele habilmente esquiva a tentativa de um monstro de tirar sua vida e contra-ataca com um golpe bem cronometrado. Soraka fica surpreso ao ver o Goblin caiu apenas com um golpe e assume que era apenas um inimigo fraco. O sistema informa que ele subiu do nível e também pega um machado, sendo informado de que pode usar duas armas, mas a durabilidade já está na metade quando ele verifica. A atenção de Soraka é atraída quando ouve alguns sorrisos nas moitas, e já percebe que há tantos sistemas que ele precisa se familiarizar. Ele equipa suas armas ponto e é animado para ver que o mundo tem a oferecer. Um coelho empunhando uma faca salta das moitas com um rápido golpe, mas Soraka desvia o ataque e fica chocado com o dano que ele fez em uma árvore. Ele percebe que o único golpe desse tipo poderia derrubá-lo. O sistema identifica como um coelho Vorpal e ataca novamente, mas dessa vez ele é forçado a bloquear. Ele contra-ataca lindamente com um golpe crítico que faz o coelho voar, mas ele se recupera rapidamente e continua saltando. Soraka termina a luta nesse intercâmbio porque descobriu o padrão do ataque do coelho. Ele sobe para o nível 4 após esse encontro, indicando que o coelho é um oponente difícil. O Homem-Pássaro fica desapontado, pois queria aquela faca. Parecia poderosa. Ele recebe uma notificação informando que aprendeu contra-ataque rápido e percebe que pode aprender a habilidade tornando certas ações. Com isso, ele vê o jogo que é bem projetado. Ele pode enfrentar oponentes de alto nível apesar de ser baixo nível, porque o jogo permite com aqueles alto nível de habilidade mostrem-se e seus devidos bloqueios. Isso faz querer experimentar estilos e lutas diferentes. De repente, ele percebe que tem jogado o jogo e ainda não encontrou um único bug. Com sua vasta experiência em jogar jogos ruins, ele encontrou bugs invisíveis e muitos outros. Ele fica animado que este até agora não tem nenhum. Soraka não estava certo e poderia aproveitar um jogo livre de bugs novamente, depois de passar tanto tempo jogando lixo. Ele está motivado a conseguir a faca do coelho, e sai para encontrar mais inimigos. Soraka enfrenta mais inimigos e obtém o ataque giratório, mas com o tempo vê que deixa muito aberto, mesmo que tenha derrotado um porco empunhado um porrete. Neste ponto ele atingiu o nível 5 e finalmente decide alocar alguns de seus pontos de estatística. Soraka percebe que o coelho Vorpal é um inimigo raro, dando sua baixa taxa de spawn, o que levou muito tempo para conseguir um conjunto de correspondente de facas. Ele tem que derrotar 10 deles, segundo seu cálculo, já que as facas têm uma taxa de drop de 10%. Ele verifica e vê que tem estatísticas melhores do que sua lâmina mercenária. Ele também aprendeu algumas novas habilidades. Soraka pode perceber que não vai subir de nível. Soraka se movimenta rapidamente entre monstros de nível inicial da área. Então decide seguir em frente. Ele abre seu mapa e percebe que afastou muito da cidade inicial e agora está mais perto da próxima cidade chamada Segundo Nível. Para chegar à cidade, ele deve atravessar uma ponte e à noite ele chega a uma ponte saudada pelo chefe da área, que é uma pita devoradora. Ele deve derrotá-la se quiser prosseguir. Soraka está animado com a perspectiva de enfrentar um chefe destinado a um grupo de 3 jogadores sozinho. Ele invoca suas armas sentindo que não precisa de defesa, porque tem um personagem que se move da maneira que ele quer. Soraka parte para cima do chefe, pronto para se divertir. Enquanto isso, na cidade inicial, todos observam quando um indivíduo fortemente armado fica na saída. As coisas continuam enquanto os moradores curiosos começam a cochichar entre eles. A razão para sua reação fica aparente quando comentam sobre o quão incrível é a construção. Eles conseguem ver que é um equipamento de alto nível e notam o brasão na armadura como pertencente ao famoso clã. Todos se perguntam o que um jogador de alto nível como ele está fazendo na cidade inicial, enquanto o indivíduo de armadura olha ao redor tentando encontrar Sunraku. É revelado que esse personagem é de Rei no jogo. Ela viu dizer que Sunraku é o nome de Izutome ao criar a personagem. Todos os jogadores iniciantes geralmente vão a First Tier, mas eles não conseguem encontrá-lo lá. A garota faz logoff no jogo, decepcionada. Em outro lugar, Soraka desvia do primeiro ataque do chefe enquanto decide estudar os padrões do ataque do primeiro. Ele ativa o buff que aumenta sua evasão, bem a tempo, porque a pita devoradora lança alguns ataques mortais. O cabeça de pato desvia de todos eles e acha fácil ler seus movimentos. Ele não está muito surpreso, já que é um chefe de início do jogo. Soraka também bloqueia com confiança seu último ataque.
agora que tem certeza de que não possui movimento de morte instantâneo. O veterano sente que pode derrotar o chefe sem receber um golpe, mas não tem escolha, pois um golpe seria fatal. Vendo que ele não flutua em atributos defensivos, ele corre em direção ao monstro, desvia sua mordida e tenta contra-atacar para sua lâmina que quebra, e ele estava ciente de que a durabilidade da escama estava baixa, mas esperava obter mais que um golpe. Cabeça de Pássaro está um pouco triste, porque está se apegando à arma. Ele muda de arma para contra-atacar de altura resistente ao chefe. Soraka pensou em algo e que ele tenta durante o próximo confronto e se posicionou para transferir um ataque carregado. Mas a serpente surpreende ao disparar o veneno de seu rabo em seu rosto. O veneno é absorvido pela pele e o sistema informa que o veneno causa dano a cada 5 segundos, até que o antídoto seja encontrado. Ele confessa que subestimou o chefe e percebe que a criatura está se vangloriando. Cabeça de Pássaro ainda está confiante que vencerá, já que derrotou jogos ruins e mecânicos similares, e são muito mais desfavoráveis do que isso. Ele já descobriu que o veneno causa dano a cada 5 segundos. Ao parar o ataque de Piton com sua saúde mental, ele está a apenas 4 minutos para encerrar essa batalha. Ele tenta descobrir uma maneira confiável de causar acertos críticos se quiser terminar a tempo. Soraka já sabe como funcionam os mecanismos de acertos críticos. Ao contrário de outros jogadores, ele acredita que ocorrem aleatoriamente. De sua observação, eles são acionados para alguém que desfere um ataque de maneira ideal, ou se um jogador atinge um ponto fraco do inimigo. O chefe está coberto de escamas resistentes, então ele assume que seu ponto fraco deve ser na cabeça. Ele tenta transferir um golpe, mas ele não tem muito sucesso, então decide criar um ponto fraco desferindo uma perfuração poderosa. Em seguida ataca a ferida aberta, causando acerto crítico. A Pedra empurra para trás, dando-lhe tempo para se curar. Cabeça de Pássaro pode ver que sua ideia de que esse era um jogo de apelo massivo para casuais estava errada. Ao cair no chão, o chefe tenta devorá-lo, mas ele bloqueia e atordoa com um contra-ataque rápido. Ele seleciona uma de suas lâminas, agarra a cabeça do chefe, dando-lhe a alavanca para transferir um golpe no olho. Apita o devorador se desintegra quando ele cai no chão. Ele sobe no nível de 2 vezes e agora está no nível 8. Ele comemora sua vitória e apega os itens que foram derrubados. Ele começa a entrar em pânico e percebe que o antídoto que está incluído na sua HP caiu para um único dígito. Ele distribuiu os pontos de nível recentemente adquiridos em estamina e agilidade para chegar rapidamente à segunda cidade e comprar um antídoto. Ele muda de ideia e planeja registrar um ponto de respawn no NF primeiro. Enquanto isso, fora dali, Rage tenta se aproximar de Mia, usando o desejo dela de tomar um monstro tipo cão. Ela vê como um especialista em jogo, e ele tem uma queda por ela no mundo real, então quer construir um relacionamento com ela na Terra virtual, e depois transferir isso para fora. Enquanto aproveita essa oportunidade, a atenção deles é atraída por Sonraku, que corre em direção a eles. Mia primeiro pensa que ele é um monstro e prepara para lidar com isso. Uma Rage nota que a etiqueta em cima da sua cabeça e impede. A enciclopédia humana explica que ela pode eliminar outro jogador. O sistema coloca uma caveira na frente do seu nome para alertar outros jogadores a terem cautela. E aí supõe que ele foi atingido pelo infame veneno fecal. Ele ajuda de novo o jogador indicado a pousada, dizendo que o ponto de respawn não será registrado até que ele entre na cama. A cabeça de Pássaro agradece enquanto passa rapidamente por Rage. Ele sente que isso aconteceu com muitos jogadores em lançamento do jogo e pode dizer que Soraka está indo para uma construção de agilidade, com base na forma como vendeu sua armadura no início. Cabeça de Pássaro entra na pousada, pula o diálogo desnecessário com Dona e corre para o seu quarto. Ele consegue entrar na cama pouco antes de o veneno fazê-lo sucumbir. Ele recebe uma penalidade por sua morte que reduz temporariamente todos os seus atributos. Seu ato é interrompido por um momento e é aliviado por ter conseguido. Teria perdido todos os seus itens. Ele faz uma nota para agradecer Rage pelo salvamento quando estiver de volta ao jogo. Ele não acredita quanto está curtindo. O cara mergulha novamente no jogo e decide explorar o segundo New, já que é a primeira vez que ele está experimentando uma cidade. Soraka percebe que precisa de um mapa, itens de recuperação e novos equipamentos. Ele precisa de uma arma principal poderosa para substituir suas lâminas gêmeas de mercenários. Ele fica excessivamente animado, pensando em se tornar o jogador com classificação mais alta. Isso chama a atenção dos outros jogadores, o que chamam de esquisito por estar sem camisa. Eles acham até que ele deve ser um personagem meme e a zombaria social ao fosse comprar algumas roupas. Ele vai até a loja de armadura e compra um traje mais barato que tem, que é a armadura super leve, feita de pele de sapo de lama. Ele dá resistência ao fogo. Ele espera que os outros jogadores não o zombem mais. O traje vem com uma máscara, mas ele decide manter-o de pássaro. Em seguida, ele vai até a loja de armas e tenta vender uma machado de mão de Goblin, mas é informado que é um lixo. Soraka implora para ver o line-up das armas de loja. Ele olha e não encontra nada melhor que o seu cutelo. O ferreiro informa que é uma arma bastante rara e se oferece para fazer algo melhor do que um cutelo se ele trouxer materiais. Cabeça de Pássaro fica surpreso ao ouvir isso direcionado para Dairimash. É um pântano que fica em segundo Nil, na próxima cidade. Ele extrai minérios que são necessários para fazer suas lâminas. Soraka reclama enquanto corta a pedra com uma picareta. Ele precisa coletar entre 5 e 6 pedaços de minério cinza para fazer uma boa arma. O cara está nisso por 30 minutos e se encontrou 2. A lâmina do pântano também dificulta seu movimento,
enquanto trabalha um sapo de lama cobre de sujeira, e ele fica frustrado. Bate nele e deixa cair o saque. Ele vê que mais jogadores novos esperam que o número aumente, pois as férias de verão estão começando, o que significa o aumento de materiais em breve. Ele quer pegar o que precisa e sair antes de envolver nisso. Depois de 3 horas de trabalho árduo, ele impressiona o ferreiro com um traje de sua colheita. O artesão mostra a ele a lista de armas que pode fazer. Enquanto Soraka rola pela lista, o ferreiro fica empolgado a ver que a cabeça de pássaro conseguiu um fóssil de caixão no pântano. O ferreiro informa sobre seu plano de usá-la e mostra a ele a adaga de pântano, que ele gosta, então ele pede duas. Enquanto espera que seja feito, Soraka faz suas compras para seus mapas e poções. Dentro de um curto período, ele volta ao ferreiro onde lhe são apresentadas suas lâminas gêmeas de pântano. Cabeça de Pássaro está ainda mais impressionado ao segurá-las e chega a chamá-la de arma de nível divino. Elas têm até uma redução de durabilidade da arma por um tempo após um acerto crítico, o que combina perfeitamente com seu estilo de jogo. O ferreiro encoraja para trazer mais materiais, já que ao aumentar o equipamento, o jogador faz parte do trabalho dele também. Ele é um usuário de magia de forjamento, então pode aprimorar suas armas. Ele vê as armas como crianças, então prefere dizer que as criou, pois seus termos é mais digno do que a palavra aprimorar. Soraka fica impressionado com o discurso e maneirismo do NPC. Ele se pergunta que tipo de IA está impulsionando essas respostas realistas. O ferreiro comenta sobre o que está ficando escuro e aconselha seu cliente a não sair da cidade com aquela armadura. A razão para isso é porque os montes noturnos são muito mais perigosos para estar se movendo lentamente. Cabeça de Pato fica integrado que o jogo tem esse mecanismo de dia e noite. Ele promete ser cuidadoso enquanto sai, pois a penalidade de morrer já expirou. Ele fica animado por testar suas novas lâminas ao monstro noturno e subir de nível. Enquanto isso, Lei chega ao ponto e depara com o chefe. Ela procurou toda a área por iniciantes e não encontrou Soraka. Ela usa o encantamento de maior força e derrota o chefe com um único golpe. A única possibilidade restante é que ela tenha conseguido derrotar a cobra parada na cidade ou morrendo e indo direto ao segundo nível. É quase saudável que um jogador novato realize tal efeito, mas ela acredita que poderia ter feito isso em algum lugar da natureza selvagem. Soraka luta contra o Goblin de Red Cap. O veterano aprendeu que a aparência dos monstros muda com a base de ser dia ou noite. A maioria dos monstros noturnos é tão agressiva e perigosa quanto o vendedor de armas disse. Isso ajudou a progredir subindo de nível. O cara também aprendeu algumas novas habilidades, no entanto, este Red Cap é muito poderoso, está a um nível completamente diferente dos Goblins da floresta. Ele tem muito mais HP e incorpora fenitas em seu estilo de luta. A situação piora quando os monstros chamam mais Goblins Red Cap. Ele teve dificuldade com um, mas a ideia de fugir ofende, pois ele está gostando disso demais. Ele desvia de seus ataques e justo quando está prestes a contra-atacar, uma força interrompe a luta deles. A pressão de sua chegada é suficiente para destruir todos os Red Caps Goblins. Quando a poeira baixa, ele é confrontado por Lycaon. É um monstro único. Este é o momento em que o Soraka percebe que esse jogo tem mais a oferecer. Enquanto isso, em uma sala de servidores, um computador começa a despachar mais de monstros únicos sob o arquivo de história do mundo. As coisas continuam quando o personagem de Rei, Sidra Zero, rastreia Soraka por Sei, nos arredores. Ele encontra Rei e Mia, que estão em uma caçada noturna tardia. Enquanto Rei informa que viram Soraka, Mia pega seu arco pronto para atacar, passando que Sidra Zero é um monstro. No entanto, Rei rapidamente impede dizendo que é um jogador. A recém-chegada comenta sobre o quão assustador é o jogador vestido de armadura. Sidra Zero quer saber a localização atual de Soraka, então Rei revela que ele levou uma dose de veneno de Piton. Eles fornecem um modelo único de personagem dele para ajudá-lo a identificá-lo, mas eu lembro que ele pode ter mudado de seu equipamento. Enquanto Mia comenta sobre o quão assustadora foi a expressão dele, Sidra Zero está pensativa sobre a conquista de solo de Soraka a derrotar Piton Voraz em visitar a primeira cidade. Ela agradece os dois pela informação e lhe dá um teleportador de coordenadas como expressão de sua gratidão. Sidra Zero demonstra alta mobilidade a partir para o próximo local, deixando para trás uma rajada de vento que quase leva os dois embora. Mia se pergunta que é aquele jogador, e Rez não tem certeza. É focado em derrotar o Lycaon. O enciclopedista de jogadores explica que os monstros únicos são uma classe especial de criatura, possuem um nome individual e um título. Quando os jogadores derrotam ou capturam um monstro normal, ele ressurge como um novo indivíduo após um período determinado. No entanto, para os monstros únicos, há apenas um de cada um no mundo inteiro. Segundo rumores, há 7 deles no jogo, mas ninguém conhece os critérios de respawn para a maioria deles. Cada uma dessas criaturas é chamada de Colosso, e muitos jogadores de alto nível formaram clãs focados em eliminá-los. O problema é que os Colossos são normalmente fortes. Um ano se passou desde o lançamento do jogo, e o mesmo combate de jogadores de 10 milhões ninguém derrotou um único Colosso. Enquanto isso, Soraka está pouco sobrecarregado ao pensar como Lycaon aniquilou os difíceis Goblins Red Cap como se fosse nada, enquanto ele lutava contra eles. Baseado apenas nisso, ele sabe que se leva um golpe desse monstro é um game over.
Há um momento em que os dois se encaram antes do Lycaon avançar com uma poderosa investida de pata. Soraka bloqueia, mas é jogado para trás pela força de ataque. Ele se recupera rapidamente e tenta contra-atacar, mas sua lâmina simplesmente rebate no monstro. Ele fica de frente para o Colosso e começa a rir, tentando minimizar o poder da besta que enfrenta. Seu corpo, no entanto, contradiz suas palavras, pois ele está suando profundamente e seu coração está quase batendo para fora do peito. A intensidade é tanta que a pessoa poderia confundir com os tambores da libertação. Ele está muito contente por ter passado a noite inteira moendo antes desse encontro. Se não tivesse aprendido, já estaria acabado. Esta habilidade permite que ele desvie seu ataque físico do inimigo, se executado com o tempo exato. Ele desvia do próximo ataque e percebe que uma segunda distração pode levá-lo à ruína. Não tem outra opção senão dar tudo de si. Então troca suas armas um ao passo deslizante para aumentar sua estatística de evasão. Soraka desfere um golpe crítico, mas isso só irrita o predador máximo, aumentando a intensidade de seus ataques. Ele desvia e acerta outro golpe crítico. O Lycaon entra em segunda fase de ataques com o chefe de Dark Souls e desaparece na noite. Soraka permanece em alerta máximo, aguardando sua reaparição. Ele faz por trás e ele desvia por pouco. Lycaon desaparece novamente, mas reaparece com outro ataque, que ele bloqueia e contra-ataca com um golpe crítico. Isso leva a uma troca imensa entre os dois. Os dois se afastam por um momento e se preparam para uma batalha épica, continua enquanto um sapo de lama faz barulho ao fundo. O veterano reclama que a pelagem do sapo é mais resistente do que a escama de pito voraz que ele atacou. O Soraka tem atacado o Lycaon por minutos seguidos sem sofrer nenhum golpe, mas ele acha que não causou nenhum dano à criatura. Ele tem certeza que acertou pelo menos golpes críticos nesse tempo. Ele pressiona suas armas e elas estão desfazendo porque as lâminas estão chegando ao limite. Ele sabe que precisa encontrar um ponto mais fraco para desferir seus ataques. O cara já está ciente de que o Colosso está muito mais do que ele pode enfrentar agora. No entanto, é assim que ele gosta. Esses são os tipos de encontros que tornam Shangri-La Frontier um jogo incrível e fino. Seu corpo está arrepiado pela intensidade conforme ele cai, desencadeando uma enxurrada de golpes críticos enquanto esquivava os ataques do monstro, abrindo o caminho. Ele pensa nos problemas que enfrentou em jogos ruins, como o jogador que superou todo esse lixo. Não há como ele desistir. Sendo jogador de alto nível, ele manobra acerta um golpe crítico no olho do Colosso, mas é tão resistente que enquanto o resto de seu corpo, ele se afasta pensando que está a uma distância segura para contra-atacar, mas o monstro solta um rugido poderoso. A pressão congela Soraka no lugar. Ele desaparece e desce sobre ele com um meteoro, tirando-lhe as pernas num instante. Ele nem sabe o que atingiu. O Colosso observa enquanto ele cai no chão e comenta sobre a realidade e o amante cruel. Por que não, como se ele fosse aprender de repente nova habilidade incrível que mudaria o rumo da batalha ou fosse salvo pela aparição de um jogador misterioso de alto nível. Ele teve sorte porque depois de levar um golpe como aquele, ainda teve um de HP restante. Lycaon fica sobre ele e ele percebe quão absurdamente forte ele é. Ele sabe muito bem que essa era a intenção de seus criadores, mas depois de enfrentar ele sabe que é vencível. Neste momento, Soraka perde o interesse da história principal do jogo ou chegar no último chefe. Ele está totalmente focado em derrotar a besta. O Lycaon promete que um dia o eliminará. Ele adverte que não deve ser derrotado por ninguém antes disso, apontando para ele conforme vem seu ataque final. O sinal do Lycaon é aplicado a ele antes que ressurja o segundo Nil, com cicatriz pelo corpo todo. Ele se levanta da cama e é recebido por uma notificação informando que foi amaldiçoado. Ele abre para mais informações. Ele pode equipar coisas em parte do corpo afetadas pelo sinal. Se ele encontrar monstros de níveis mais baixos, eles fugirão de medo. Conversas com NPCs serão afetadas pela presença de maldição. Por outro lado, a parte do corpo afetado ganha resistência à magia. Por fim, a maldição pode ser removida por meio de prece de um santo ou derrotado pelo lançador da maldição. Ele entra em pânico por não equipar coisas no torso, nas pernas e no braço, mas percebe que está um belo dia após terminar seu desespero, então ele dá a volta pela cidade. Ele não consegue conter sua raiva e grita sobre como o jogo é ruim. Todos os outros jogadores o chamam de estranho. Soraka se acalma e lembra dos princípios que aprendeu jogando jogos ruins, que são uma mente paciente, um espírito inquebrável e um julgamento tranquilo. Ele vai ao beco para verificar suas estatísticas e percebe que ganha muitos pontos de experiência apenas por lutar contra um monstro único. Com muitos pontos para alocar, ele decide definir a construção desse personagem e começa a atribuir cuidadosamente os 3 pontos. Ele percebe que sua vitalidade é baixa, tornando um canhão de vidro que pode morrer com um único golpe. Não há nada que ele possa fazer porque 2 dos seus 4 slots de armadura não estão disponíveis, devido à maldição. Então gastar pontos de vitalidade é inútil. Isso também se aplica aos pontos de vida, razão pela qual ele deve compensar isso em velocidade e resistência. Sua melhor estatística é a sorte, o que aplica porque ele tinha um monte de HP,
depois de levar aquele golpe de ceifador. E se desespera batendo na parede esperando que esteja certa em sua suposição. Ele pede para sua sorte lhe trazer algo bom, e suas preces são respondidas quando um coelho cai em cima de sua cabeça do céu. Enquanto ela se ajeita, fica um pouco preocupada se o jogo permite que o monstro apareça na cidade. Ela acena para ele e faz gestos para que ele o siga. Sorako percebe com uma esperança de conseguir algo raro se apegar, pensando que tem quando chega a um beco de sem saída. Mas o coelho abre a porta mágica e entra, indicando para Suzaku segui-la. Ele hesita por um momento, já que a porta indica que é uma situação única. É um convite para Rabbids. Soraka se lembra de ter lido sobre isso no site no guia do jogo. Essas condições únicas são missões secundárias especiais que desbloqueiam a área que não são conhecidas publicamente. Equipamentos da primeira classe, habilidades e magias podem ser adquiridos durante essas interações. Então há jogadores que procuram desesperadamente por esse tipo de missão secundária. Soraka abre a porta extasiado por ter encontrado algo tão raro e tão cedo no jogo. Ele atribui isso a ter colocado muitos pontos em sorte entre, pois há chance de conseguir tudo isso, então ele não vai deixar essa oportunidade escapar. A porta se fecha atrás dele, revelando que o nível recomendado para essa missão é 80, e Soraka está atualmente no nível 28. Ele chega a Rabbids e fica chocado a ver que o lugar é repleto de cores é NPC. O coelho recebe oficialmente e expressa sua empolgação em conhecê-lo. Soraka fica chocado ao ouvir a criatura falando. Ela informa de que Rabbids está animado por ele ter tentado enfrentar Lycaon, apesar de estar terrivelmente perdido. Ela fala sobre sua habilidade de continuar desferindo golpes perfeitos e letais sem receber um único golpe. Isso é a personificação da alma NPC. A empolgação dela faz com que Soraka recue. Ele minimiza suas habilidades, revelando que não conseguiu causar nenhum dano. O coelho não surpreso dada a força do Lycaon, ele pode engolir uma criatura com um lanche ao meio-dia sem dificuldades. Soraka percebe que Coelho adora falar. Ele revela que as marcas de seu corpo são prova de que o ceifador considera mais do que uma presa, mas um companheiro. Ele percebe que as conversas alteradas com o NPC devido à marca em ação. Ele revela que, devido ao efeito extraordinário dele, o chefe quer falar com ele, e é por isso que ela veio buscá-lo. Ele se preocupa que o líder possa querer vingança por todos os coelhos que ele eliminou em busca das lâminas. Ela tranquiliza dizendo que o chefe deles está acima de questões mesquinhas como vingança. Ele chega ao palácio de Rabbids e Soraka fica impressionado com o artesanato. Emo alerta que vários humanos visitam Rabbids, mas Soraka é o primeiro a visitar o palácio. Ele fica chocado ao ouvir isso e fica animado à situação única que apenas ele conhece. Ele estava preocupado enquanto o Lycaon deu a ele a marca, mas parece que sua sorte finalmente mudou. O coelho chama seu pai, que acontece de ser o chefe, e apresenta para o portador da alma, Visage, ao líder de Rabbids. Senta-se muito longe da porta, cercado por servos que derramaram suas bebidas. Ele descreve que o Lycaon com o filhote como discute como ele bateu em Soraka. Ele vê que a cabeça de pássaro tem algum potencial. Visage pede para Soraka que lhe dê um pouco de seu tempo, e ele fica lá confuso. A história continua com Soraka em pé, atordoado, pois Visage tinha tão timidamente como Lycaon. O chefe de Rabbids está pressionado com a alma dele. No entanto, a cabeça de pato está ali ao ver o que isso significa. Visage está mais do que feliz em elevá-lo ao nível necessário para derrotar o Lycaon. Leva um momento para Soraka processar que isso é um treinamento. Ele especula que esse treinamento em situação única pode proporcionar um chefe sem precedentes. Ele imediatamente se ajoelha e aceita humildemente a oferta, afirmando que se coloca à mão do chefe, chamando de irmão Vash. O chefe se levanta e caminha em sua direção de maneira intimidadora. Ao ouvir isso, Soraka se pergunta se deu a resposta errada. Ele fica surpreso quando Visage coloca amigavelmente um braço ao redor dele. Dá um tapinha e proclama que gosta dele enquanto ri. O chefe reconhece que aceita seu tratamento e o torna seu subordinado, ficando feliz em ver que Soraka sabe as coisas como funcionam. O chefe da área dá até permissão para chamá-lo pelo nome de Vash, um privilégio que só concede pessoas com potencial. Soraka nervosamente o chama de irmão Vash, mas eternamente está muito feliz por ter feito a escolha certa e aliviada por não ter sido um destino terrível. O chefe coloca Soraka sob os cuidados de sua filha, por enquanto, o que a deixa tão animada que ela promete trabalhar duro. Eles querem começar o tour pelo local, mas Soraka pede que ele espere, pois quer fazer uma pausa já que foi uma sessão no jogo bastante longa. Está um pouco decepcionado ao ouvir isso, mas entende que Soraka pretende usar esse tempo para procurar mais sobre cenários e monstros únicos. Emo oferece levá-la a uma estalagem para que ele possa registrar um ponto de respawn. Enquanto o chefe sai, ela equipa a força de coleiro da alma em Soraka, que aumenta o XP recebido pelo usuário, mas concede 2,5 vezes o ponto de atributo ao subir de nível. Ele tenta removê-lo, mas o chefe informa que só pode ser feito se ele permitir. O chefe aponta que é necessário enfrentar dificuldades extraordinárias para que os fracos se tornem mais fortes e alerta para que nunca esquecer a alma. Soraka está frustrada por ter mais uma restrição imposta. Enquanto isso, no mundo real, Dave vai na loja de jogos Rock'n'Roll
antes de ir para o dojo para verificar se há novos jogos. Mana assume que ela está por lá por causa de Soraka e informa que ele não está por perto, e que ela nega nervosamente. Ela compartilha que suas dificuldades é encontrar Soraka no Shangri-La Frontier. A garota sabe que ele usa o nome de Soraka no jogo, que ele pulou a cidade tutorial e avançou. Mana não fica surpresa que ele tenha saído do caminho tradicional e aconselha a confessar seus sentimentos por ele. Enquanto isso, a irmã de Izutomi informa a todos ao sair de casa, mas não obtém resposta. Izutomi está ocupado em seu quarto tentando reunir informações sobre esses cenários únicos. Ele descobre que seu pelo Rabbids, que é um desencadeado, derrotar um inimigo mais forte com armas equipadas. Uma colher porpal aparece após a perseguição abre a porta convidando o jogador para Rabbids. No entanto, a grande diferença é que o jogador ajuda a derrotar um monstro aterrorizando a cidade e recebe um feitiço Vorpalma encantado. Não há menção do coelho, o chefe ou o coleiro da alma de nenhum dos chats, o que confirma para ele estar uma situação única desconhecida. Ele interrompe suas pesquisas quando percebe que é hora do seu compromisso. Depois de terminar sua bebida energética, seu jogo Berserk Online é carregado por seu amigo Katsu desafiou para um combate. E já foi ativo nesse jogo trash, que tem menos de 1% de usuários por dia. Muitos perguntam por que os servidores ainda estão ativos. Izutomi carrega seu personagem Soraka e não perde tempo para aceitar os pedidos de saluta do seu amigo. O seu oponente usa uma falha a seu favor para criar um novo ataque. Soraka esquiva e lança um contra-ataque devastador, levando a um confronto épico. Outros jogadores são chamados para assistir esse confronto de alto nível. Katsu obtém a vitória quando usa outra falha que derruba Soraka. Os dois se sentam e discutem a luta. Ele confessa que foi muito bom ter um PVP em um jogo trash, pois tem lutado contra NPCs. Recentemente, ele lembra de pensar que era uma piada e recebeu um e-mail de Soraka afirmando que estava sumindo ao Shangri-La Frontier. Soraka diz que sem vergonha ele está curtindo o jogo. Ele informa que cai sobre os 7 colossos, mas os jogadores só descobriram os nomes dos 4 deles. Ninguém conseguiu derrotar um deles no início do jogo. Ele conta a Katsu que lutou contra um e foi completamente derrotado. Soraka não pretende largar o jogo até vencer. Ouvir isso chama a atenção dele, que considera entrar no jogo também. Ele lembra que Arthur também começou a jogar e recebeu um e-mail informando que Soraka estava no jogo. Ela ficou chocada ao ouvir que um viciado em jogo trash, como ele estaria jogando um bom jogo dessa vez. Arthur estava no meio de uma luta contra amigos e jogadores quando lia o e-mail e rapidamente derrotou um jogador atacante no seu grupo, fazendo seus avatares desaparecerem. Ela recebe a etiqueta de exterminador de jogadores, ao lado do seu nome revelando que está no nível 30. Ela fica orgulhosa de suas ações, declarando que terá que guiá-la pelo jogo. Soraka volta a Shangri-La, onde é escoltado de volta para o segundo nível com Emu. Ela revela que chamado Teleport Gate, realizar tal efeito é uma questão trivial para ela. Ele ainda não consegue acreditar na facilidade de controlar batalhas após voltar ao jogo Trash. O coelho reclama com Soraka quando ele retorna, pois quer ir a outro lugar, mas ele diz que há outras coisas divertidas no Palácio de Rabbids, como uma arena, uma sala de treinamento e mais. Ele assegura que está interessado no palácio e aguarda ansioso por um bom tour, mas quer chegar ao terceiro nível antes da multidão comece a chegar. Há um grande aumento de número de jogadores desde o início das férias de verão, e o fórum indica que a cidade inicial First já está lotada. Ele sabe que o Second Nail não ficará atrás, o que significa instalações lotadas e brigas por monstros de pontos de mineração. Ele ouviu dizer que Trier é uma cidade grande, então se vai considerar nesse cenário único. Prefere fazer isso em uma cidade grande e bastante espaço. Ainda não sabe o que está acontecendo, mas está disposto a ajudá-la a chegar à próxima cidade e envia um pedido para se juntar ao seu grupo. Ele fica chocado por ter NPCs em seu grupo e aceita um bom grado. Ela explica que ele não pode chegar a Rabbit sua palavra sem ela, então ela deve estar à sua companhia. Ele verifica a estatística dela e fica surpreso ao ver que ela está no nível 30, com estatísticas que na maioria estão melhores que a dele. No entanto, ele não se abala, pois pretende superá-la em breve. Soraka tem a certeza que a marca de Helicão é um gatilho para esse cenário único e se pergunta se a assistência de Emo é a maneira do jogo compensá-lo. Se for o caso, ele acha que é um bom design do jogo e expressa sua empolgação em trabalhar com ela. Emo pula em suas costas pronto para a aventura, enquanto dois jogadores ficam animados ao vê-lo. Elas comentam sobre como ela é fofa e perguntam de onde ele tirou o coelho, mas pressionar mais perto. Eles percebem que é um coelho Vorpal e têm certeza que ouviram falar. Soraka começa a se preocupar enquanto Emu interage com as moças, já que ela é um NPC vinculada a um cenário único nunca visto. Ele silencia e foge rapidamente antes que ele revele mais, mentindo dizendo que faz parte do seu ato de ventriloquia. Uma das moças tira foto dele e decide perguntar nos fóruns. A dupla sai da cidade pensando que escapou ilesa, mas mal sabe que estão prestes a se tornar virais. Soraka quer confirmar as marcas de Licão fazem o monstro mais fraco fugir. É atacado por uma abelha monstro que foge a ver suas marcas. Ele parte para o ataque e derrota com um golpe mais rápido que seu arsenal, recebendo um bônus de dano por usar seu impulso. Já que o jogo possui física realista, ele está feliz por ter os marcas ao seu favor, então decide ignorar os inimigos fracos e seguir diretamente para o chefe da área.
Emon não vê isso como um plano de alto nível, mas o segue enquanto Soraka tenta animá-la para a próxima luta do além. No caminho ele pergunta a Emon sobre o chefe, já que não teve a chance de perguntar na cidade devido à pressa. Ela informa que o nome do monstro é Escavador de Lama e que ele suja no solo para atacar. Então ele precisa encontrar uma maneira de segurá-la no lugar. Soraka percebe que está em apuro e se tiver que enfrentar o chefe no pântano, ele segue no mapa da área e chega no vasto pântano, mas não vê sinal do chefe. Emon reclama que a lama está arruinando suas roupas e sua lamentação é interrompida pela aparição do escavador de lama, enquanto interrompem no pântano. Soraka diz para ela subir em suas costas e tenta recuar o mais rápido possível, mas a lama não impede enquanto um monstro parecido com um tubarão pula como uma orca em um parque aquático. O terreno do pântano no jogo coloca os jogadores em um estado de caminhada, pois as pernas sempre permanecem presas no pântano, até que outro pé alcance o fundo. É recomendado que um grupo de 4 jogadores enfrente esse planeta, e a natureza intimidadora do ambiente torna isso o pior correspondência possível para um jogador focado em destreza como Soraka. Ele sabe disso, conforme podemos ver o pavor escrito no seu rosto, encerrando o episódio. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez para mais histórias lendárias.